Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, pessoal. Bom, meus amigos, mais uma vez, antes de nós iniciarmos, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para a sua aprovação. @BrunoBetCosta. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu vou projetar de onde nós paramos e nós continuamos os julgados importantíssimos que estarão na sua prova, e agora a gente vai enfrentar um dos julgados mais importantes do STJ dos últimos tempos, tá? Pegue este julgado, salve, memorize agora, isso é ponto importante. Nós vamos conversar do recurso especial 1878849. Pessoal, de acordo com esse julgado, o STJ vai dizer que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na LRF, referentes a gasto com pessoal do ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da LRF, da Lei Complementar 101. Pessoal, olha só a literalidade deste julgado, para mim, é extremamente importante. Só a literalidade, para mim, já é cara de prova, e se você não leu antes, a chance de você marcar que é ilegal o ato de não concessão, marcar isso como errado, é muito grande. Mas veja que estará certo. Então, o STJ diz que é ilegal o ato de não concessão da progressão funcional quando o servidor, quando o sujeito cumpre todos os requisitos previstos em lei, mesmo quando este ente federado, mesmo quando o ente federado deste servidor está no chamado limite prudencial. Porque vai dizer o STJ que a progressão funcional é um direito do servidor estabelecido por lei e que, portanto, a própria LRF excepciona a progressão funcional. Então, ponto. Essa é a literalidade que você precisa saber. Mais do que isso, você vai precisar saber acerca de um caso concreto que é muito possível que caia na sua prova. Exatamente um caso concreto, narrando que o servidor cumpriu todos os requisitos previstos em lei, que obteve e teve direito, quer a sua progressão funcional, e que o ente não concedeu a progressão funcional para aquele servidor. E aí a prova vai te questionar se é legal ou ilegal. E aí, cuidado, é ilegal o ato de não concessão. Então, portanto, é legal, é lícito o ato de concessão. Mais do que isso, eu quero que você observe
que, de acordo, então, com a jurisprudência do STJ, a progressão funcional é direito. A progressão funcional é direito do servidor, é direito subjetivo. Portanto, eu estou falando de um ato vinculado. Como é direito do servidor, eu estou falando que se trata de um ato vinculado. Perfeito? Muito cuidado com isso. Ademais, pessoal, a própria jurisprudência do STJ também estabelece que esta progressão funcional é um ato simples. Essa progressão funcional é um ato simples. Ou seja, pessoal, dentro daquela classificação de atos complexos, compostos e atos simples, a progressão funcional é um ato simples. Quer dizer, não há a necessidade de homologação ou de aprovação por um outro órgão. O órgão do qual o sujeito está vinculado tem a competência para conceder, independentemente de qualquer outro ato. Por isso, é também um ato simples. Cuidado. Progressão funcional é uma coisa. Progressão funcional é uma coisa. E é direito do servidor, ele vai ter quando, mesmo o ente estando no limite prudencial. Outra coisa é a concessão de aumento para servidor. Concessão de vantagens que não havia, que o sujeito não teria antes e que houve a instituição posteriormente. Aí, de fato, a lei complementar, a LRF, veda. Muito cuidado. Isso estará nas nossas próximas provas. Bom, continuando, trago para você aqui a ADPF 764, pela qual o STF vai dizer que a concessão de pensão vitalícia à viúva, à companheira e a dependentes de prefeito, vice-prefeito e vereador, falecidos no exercício do mandato, não é compatível com a Constituição. Pessoal, antes de você decorar esta tese, é mais importante você entender e memorizar o que está por trás disso. O Supremo tem uma série de julgados que entendem da seguinte situação: não é possível conceder benefícios permanentes para pessoas e os seus dependentes que exerçam cargos temporários. Então, olha só, não é possível conceder benefícios permanentes para pessoas que exerçam cargos transitórios, cargos temporários, incluindo os seus dependentes. Por isso, a concessão de pensão vitalícia à viúva, à companheira e à dependente de prefeito, vice-prefeito e vereador, falecido no exercício do mandato, não é compatível com a Constituição. Eu posso trocar aqui, colocar governador, presidente, deputados, posso colocar aqui senadores, quem eu quiser. Exerce cargo temporário, ele e os seus dependentes não terão direito a benefícios permanentes. É isso que o STF vai dizer aqui, olha, os cargos políticos do legislativo e do executivo têm caráter temporário e transitório, motivo pelo qual não se justifica a concessão de qualquer benefício a ex-ocupante do cargo de forma permanente, sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da responsabilidade com os gastos públicos. Ademais, isso desrespeita o princípio republicano e o princípio da igualdade, né? A outorga de tratamento diferenciado a determinado indivíduo, sem que esteja presente o fator de diferenciação que justificou a sua concessão
na origem. Muito cuidado, esse é, de fato, um ponto muito bom de prova. Bom, vamos continuar. Um outro julgado que trago para nós, a ADI 7081, que vai dizer o seguinte, pessoal: a exigência de diploma de nível superior, promovida por legislação estadual, para cargo de perito técnico de polícia, que anteriormente tinha o nível médio como requisito de escolaridade, não viola o princípio do concurso público, nem as normas constitucionais sobre competência legislativa. Esse também é um julgado do STF que é ótimo para ser confundido em prova. Perfeito? Isso é um julgado ótimo para ser confundido. Olha só. É inconstitucional, repito, é inconstitucional modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se em cargo não integrante da carreira para o qual ele fez concurso. É inconstitucional. Ou seja, é inconstitucional alçar o sujeito que fez o concurso para técnico, e passou, claro, para analista. Isso é inconstitucional. Alçar o sujeito para um cargo para o qual ele não fez concurso. Outra coisa, e aí vai ser constitucional, caso um cargo, o requisito para o cargo era nível médio e passou a ser, por uma alteração legislativa, nível superior, como é muito comum de acontecer. Esta mudança é constitucional. Não viola o princípio do concurso, nem as normas constitucionais de competência legislativa. Perfeito? Cuidado. Vai dizer ainda o STF que a reestruturação de cargos não configura ascensão funcional e, portanto, não viola o princípio do concurso público quando realizada de acordo com os requisitos da uniformidade das atribuições, igualdade dos requisitos de escolaridade para o ingresso no cargo e identidade remuneratória entre o cargo extinto e o criado. Perfeito? Pois muito bem. Bom, outro julgado bom de prova, a ADI 7198, muito bom também. Vai dizer o STF que viola a Constituição, viola o artigo 40 caput e o seu parágrafo 13, a instituição por meio de lei estadual de um regime previdenciário específico para os agentes públicos não titulares de cargos efetivos. A questão aqui é, pessoal, a Constituição já estabelece 2 regimes previdenciários. A Constituição estabelece, de um lado, o regime geral de previdência social e estabelece, de outro, o regime próprio de previdência social. O RPPS, o regime próprio, serão contribuintes dele os servidores efetivos. Ponto. Serão contribuintes do regime geral, claro, no que tange ao direito administrativo, os titulares de cargo exclusivamente em comissão, os empregados públicos e os que exerçam função, cargo temporário transitório. Não vai poder uma lei estadual e até mesmo uma lei municipal estabelecer um regime específico próprio para esses 3, que não o regime geral. Caso essa lei assim o faça, ela está violando o texto constitucional, porque a Constituição já determinou, sem margem para outra opção, a Constituição já determinou qual é o regime previdenciário desses 3, titulares de cargo exclusivamente em comissão, titulares de cargos transitórios e ainda os empregados públicos. Olha o que diz o Supremo. É competência concorrente da União, dos Estados e do DF
legislar sobre previdência social. Aos estados e ao DF compete legislar sobre previdência social dos seus respectivos servidores no âmbito de suas respectivas competências, e especificamente para os servidores titulares de cargo efetivo, sempre em observância às normas gerais editadas pela União. O regime próprio, o RPPS, aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos. E aos agentes não titulares de cargos efetivos, esses que eu já comentei com você, vai ser aplicado o regime geral. E pronto, e não há liberdade para estados e municípios estabelecerem outro regime de previdência. Muito bem. Bom, este é outro julgado, pode colocar um coração flechado aqui, ó. Isso vai estar na sua prova. Eu não coloquei o número do julgado aqui, perdão, mas não interessa, o que importa efetivamente é o que eu vou te colocar aqui. Vai dizer o STF, esse é um julgado que ganhou muita repercussão em rede social, vai dizer o STF que a suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, inciso 3 da Constituição, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, porque o artigo 15 lista os casos de perda e de suspensão dos direitos políticos, e a condenação criminal enquanto durarem os seus efeitos é uma hipótese de suspensão. Então, esta suspensão dos direitos políticos, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, veja, não impede a nomeação e posse do aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito à dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e do dever do Estado de proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, que é o objetivo principal da execução penal. E ainda veja que o início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou a decisão judicial do juízo das execuções penais, que analisará a compatibilidade de horários. Resumindo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que condenados aprovados em concurso podem ser nomeados e empossados, desde que não haja incompatibilidade entre o cargo a ser exercido e o crime cometido, não haja incompatibilidade, e que nem haja também conflito de horários entre a jornada de trabalho e o regime do cumprimento de pena. E isso ficará decidido pelo juízo das execuções. Isso vai estar na sua prova. Bom, vamos lá. Também ganha relevância, agora, alguns julgados sobre servidores temporários. Nós temos o artigo 37, inciso 9 da Constituição. Artigo 37, inciso 9, vai nos dizer que a lei estabelecerá os casos de contratação por prazo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Ok. Então, a lei do ente federado vai dispor sobre os direitos, os deveres, sobre os servidores temporários daquele ente. Nesse sentido, o STF, por meio do RE, deixa eu melhorar esse E aqui. O STF, por meio do RE 10.6667, tem mais um, entendeu que os servidores temporários
não fazem jus a 13º salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. E isso é regra. Como regra, os servidores temporários não fazem jus ao 13º salário e a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Regra. E em caráter de exceção, terão este direito quando houver expressa previsão legal ou contratual, claro, em sentido contrário, ou ainda quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração. Quando houver sucessivas e reiteradas renovações e ou prorrogações. Então, olha só. Os servidores temporários, como regra, não têm direito a 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Como regra, não tem. Salvo quando houver previsão expressa em lei ou no contrato, ou ainda quando houver o desvirtuamento da contratação temporária. Quando houver sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações, aí, neste caso, eles passarão a ter direito a 13º e férias remuneradas acrescidas do terço. Muito bom. Bom, outro julgado, veja, é o RE 635648. O Supremo entendeu que é constitucional que a lei de contratação temporária estabeleça um período de quarentena para a recontratação de um profissional para prestar o mesmo serviço. Olha só, pessoal, é constitucional estabelecer um período de quarentena para recontratação de um profissional para prestar o mesmo serviço. O sujeito foi contratado temporariamente, servidor temporário, para exercer uma função. Acabou o seu contrato, ele se extinguiu, ele saiu da administração. A administração quer recontratá-lo, mas a lei daquele ente estabelece uma quarentena, um prazo, por exemplo, de 12 meses, de 24 meses, pouco importa o prazo, mas a lei estabelece um prazo em que o sujeito não poderá ser recontratado para a mesma função. O STF disse, isso é constitucional. Perfeito? Pois muito bem. Outro julgado, muito bom para estar na sua prova. É o recurso especial 1941987. O STJ vai dizer que o servidor reintegrado não faz jus ao recebimento de parcelas remuneratórias referentes ao auxílio transporte e ao adicional de insalubridade pelo período em que esteve indevidamente afastado do cargo público. Olha só, pessoal, o que o STJ está dizendo é o seguinte, antes, a gente sempre fala que o servidor demitido, quando invalida sua demissão, ele é reintegrado. Esta reintegração, a gente sempre fala, genericamente, que haverá indenização por tudo aquilo que o servidor deveria ter recebido se ele tivesse em exercício. A gente sempre fala isso. Ocorre que vem agora o STJ e diz que o servidor reintegrado não fará jus a parcelas remuneratórias referentes a auxílio transporte e ao adicional de insalubridade. Não fará. Pelo período em que esteve indevidamente afastado. Muito bem. Bom, um outro julgado importantíssimo é a ADI 3855, que vai nos dizer que a instituição de subtetos remuneratórios,
com previsão de limites distintos para as entidades políticas, bem como para os poderes, no âmbito dos estados e do DF, não ofende o princípio da isonomia. A questão aqui é: o Estado de São Paulo estabelece o subteto do Executivo um valor X com base, claro, na remuneração do governador, que é tantos reais. O Estado do Rio Grande do Sul estabelece o do governador, mas um outro valor, diferente do de São Paulo, maior ou menor, pouco importa, mas estabelece um outro valor. Isso não é inconstitucional. Ao contrário, isso é constitucional. Isso não ofende ao princípio da isonomia. Na verdade, isso consagra o princípio da isonomia, de que os entes federados têm o seu orçamento próprio, têm a sua estruturação econômica própria, e isso não ofenderá ao princípio da isonomia. Outro que trago para você, ADI 5584, nela em que o STF vai dizer que é inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. É inconstitucional. Essa ADI é uma cópia da súmula vinculante 42 do STF. É inconstitucional a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Até porque a Constituição, para evitar aumentos em cascata, veda a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal. Além disso, pessoal, a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária afronta a autonomia dos entes federados para concederem reajustes aos seus servidores. Por isso, há a inconstitucionalidade, por ofensa à direta Constituição, que veda a vinculação, como também por ofensa à autonomia dos entes federados de conceder aumentos para os seus servidores. Outro que trago para você, veja, ADI 5818, que vai nos dizer que é inconstitucional lei estadual que isenta servidores da taxa de inscrição em concurso promovida pela administração pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. É inconstitucional a lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição promovida pela administração local. Pessoal, hoje, a gente muito bem sabe, o concurso público é um mecanismo que proporciona a realização dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Não se admitindo diferenciação, que ao invés de fomentar a igualdade de acesso aos cargos e empregos, amplia a desigualdade entre os possíveis candidatos. A norma estadual, neste caso, não se amolda a hipóteses excepcionais de promoção de determinado nicho social. Ao contrário, ela agrava a discrepância entre os concorrentes. Porque a gente muito bem sabe que hoje o concurso público é um instrumento de ascensão de classe social. Porque os servidores públicos hoje, no geral, ganham melhores do que, ganham mais, ganham bem mais do que
servidores da iniciativa privada, no geral, embora a iniciativa privada não tenha teto, a gente tudo sabe disso, mas no geral é bem menor no serviço privado. Se eu permito que aqueles que já são socialmente favorecidos, economicamente favorecidos, favoreço a eles ainda com a isenção de concurso, eu vou ampliar servidores participantes de concurso, com condições de pagar, ao invés de fomentar aqueles que não têm condições de pagar a realizar o concurso. Perfeito? Por isso, a inconstitucionalidade. Bom, tem um outro julgado. Esse, pessoal, ele é recente, mas o entendimento dele já é antigo que só. Nós vamos falar da ADI 6603. Por ela, o Supremo vai dizer que é inconstitucional ato normativo que, ao disciplinar a licença maternidade no âmbito das Forças Armadas, estabelece prazos distintos de afastamento, com fundamento na diferenciação entre a maternidade biológica e a adotiva, bem como em função da idade da criança adotada. É inconstitucional diferenciar prazo da licença maternidade com base na maternidade biológica e na adotiva, bem como também diferenciar em razão da idade da criança adotada. Isso é inconstitucional, o Supremo já tem este entendimento há muito tempo e recentemente enfrentou isso no âmbito das Forças Armadas. Pessoal, para nós fecharmos a temática dos agentes públicos, eu gostaria de listar para você rapidamente os direitos trabalhistas que são extensíveis aos servidores públicos. Há direitos trabalhistas que são extensíveis aos servidores públicos. Ao invés de você ir no artigo constitucional, que fica remetendo aos direitos, eu já trouxe para você aqui a lista. Uma lista, veja, de 14 direitos. E coloco aqui para você salário mínimo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável, 13º salário. Ó, só uma coisa aqui, olha. O salário mínimo e a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que perceberem remuneração variável. Olha só. Imagine que o sujeito perceba vencimentos, ok? O sujeito tenha os seus vencimentos, que é composto por um vencimento base acrescido de vantagens pecuniárias. Então, os vencimentos se referem ao vencimento base acrescido de vantagens pecuniárias. Este vencimento base, por exemplo, está no valor de R$ 700, e as vantagens pecuniárias no valor de R$ 2.000. Total da remuneração, R$ 2.700. A questão é, pessoal, esta remuneração é constitucional ou inconstitucional? É possível ou não? É dizer, a garantia do salário nunca inferior ao mínimo se refere à totalidade ou se refere apenas ao vencimento base? De acordo com o Supremo, esta remuneração é constitucional, porque o que importa é o total, e o total não é inferior ao salário mínimo. Perfeito? Outros direitos. O 13º salário, a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, o salário família, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, o repouso semanal remunerado, a remuneração de serviço extraordinário, a hora extra, o gozo de férias anuais, acrescidas do terço, a licença maternidade, paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho
e proibição de diferença de salários, funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E aí, com você, nesse momento, eu encerro a temática dos agentes públicos. Mas já engato com você aqui uma outra boa temática, a temática do PAD, a temática do processo administrativo disciplinar. Perfeito? Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro ponto sobre o processo administrativo disciplinar: as questões atreladas à independência das instâncias. A gente sabe que os servidores podem, por um único ato, responder por 3 instâncias. Podem responder por uma instância civil, por uma instância penal e por uma instância administrativa. O mesmo ato pode ensejar responsabilidade civil, penal e administrativa. A regra é que as instâncias sejam independentes. Ou seja, o julgamento de uma não interfere no julgamento da outra. O julgamento da civil não interfere na penal, a administrativa na civil, a regra é essa. Só que isso é regra. Então, portanto, nós temos exceção. A exceção em que haverá a comunicabilidade das instâncias. Quais são os casos de comunicabilidade das instâncias? Bom, o primeiro é a condenação penal transitada em julgado. Condenou penalmente, transitou em julgado, o sujeito vai ser condenado civil e administrativamente. Condenação penal transitada em julgado, condena civil, condena administrativamente. Como também a absolvição penal, só que a absolvição penal, veja, por negativa, a absolvição penal por negativa de fato ou de autoria. O sujeito foi absolvido penalmente por negativa de fato ou de autoria. A absolvição penal por negativa de fato, negativa de autoria, vai absolver civil e administrativamente. Essa é a regra, essas são as exceções. Só que ainda, e nós vimos isso na temática da improbidade, OBS aqui, trago para você um julgado do STJ, em que o STJ, eu falo que o STJ fez uma comunicabilidade às avessas. O STJ estabeleceu que se não houver a presença do dolo, o STJ estabelece que se não houver a presença do dolo no âmbito da improbidade, isso é justa causa para o trancamento da ação penal. Se não houver o dolo na ação de improbidade, isso é justa causa para o trancamento da ação penal. Perfeito? E lá na improbidade, o STF já afastou o dispositivo que falava que impediria a ação de improbidade a absolvição penal por decisão colegiada por qualquer fator. Afastado essa situação, isso não vale mais. Bom, vou apagar aqui e quero trazer para você, além da independência das instâncias, discussão que eu dou como ok, eu quero discutir com você acerca da aplicação da retroatividade
retroatividade mais benéfica. Presta atenção que a nossa discussão, retroatividade mais benéfica, a nossa discussão é no âmbito do PAD, é no âmbito do processo administrativo disciplinar. E aí, pessoal, o entendimento da jurisprudência do STJ é que a retroatividade mais benéfica vai ser aplicada aos processos administrativos disciplinares. Uma coisa é este entendimento do STJ de aplicação da retroatividade mais benéfica no PAD, outra coisa é o entendimento do STF da retroatividade mais benéfica na improbidade. Então, preste atenção. Aplica-se a retroatividade mais benéfica, aplica-se a retroatividade mais benéfica no âmbito do PAD, no âmbito da via administrativa do processo administrativo disciplinar. Outra discussão vai se referir na improbidade administrativa, em que será necessário analisar o dolo ou não. Analisar o trânsito em julgado ou não. Se houver trânsito em julgado, quando a Lei 14.230 foi publicada, não haverá aplicação retroativa. Se não houver trânsito em julgado, haverá aplicação retroativa. Outro ponto, me permita apagar aqui o nosso slide, mas um outro ponto que eu quero discutir com você está relacionado à chamada verdade sabida. Verdade sabida. A pergunta é: a verdade sabida é admitida na ordem jurídica brasileira? Primeiro, o que é a verdade sabida, então? Para você me responder se é admitido ou não. A verdade sabida, pessoal, consiste na autoridade administrativa aplicar a penalidade ao servidor, independentemente de contraditório e ampla defesa. A autoridade, pessoalmente, constata a infração e aplica a penalidade. Repito, a autoridade constata a infração e pessoalmente aplica a penalidade, sem contraditório e ampla defesa. Me diga você, a verdade sabida é admitida no direito brasileiro? Claro que não. Porque com a Constituição de 88, pessoal, não é possível aplicar sanção sem o devido processo legal. Não é possível aplicar sanção sem contraditório e ampla defesa, sem um devido processo legal. Então, a verdade sabida não se aplica no direito brasileiro. Verdade sabida que é diferente de verdade real ou material, que é diferente de verdade real ou material. A verdade real ou material que é aceita, que é, na verdade, o que vigora no PAD, aquela em que a própria administração pode buscar a verdade ocorrida nos fatos, a verdade dos fatos, a própria administração pode buscar a verdade dos fatos, verdade real ou material. Por fim, pessoal, outro ponto que eu quero conversar com você está relacionado à sindicância. O que é essa bendita da sindicância? Bom, aí depende. Nós podemos ter duas sindicâncias. Nós podemos ter uma sindicância como um procedimento investigativo, melhorar isso aqui,
nós podemos ter a sindicância como um procedimento investigativo, que, na verdade, então, é prévia ao PAD, e nós temos uma sindicância como processo principal. E como nós temos uma sindicância como processo principal, a sindicância que vai resolver a situação. De lá não tem mais nada. Esta sindicância investigativa é para a colheita de dados, é para a colheita de fatos, a análise das situações. Quando não se tem definida a autoria e a materialidade, se realiza essa sindicância investigativa, prévia ao PAD. Esta sindicância, dela, nós não teremos sanção, nós não teremos punição nessa sindicância, razão pela qual a sindicância investigativa não terá contraditório e ampla defesa. A sindicância investigativa não terá contraditório e ampla defesa. Já a sindicância como processo principal é a sindicância que vai resultar a aplicação de sanção. As leis estatutárias podem prevê-la ou não. As leis estatutárias vão prevê-la quando disser assim, ó, da sindicância pode resultar arquivamento, pode resultar instauração de PAD, ou pode resultar da aplicação de advertência e suspensão de até 30 dias, por exemplo. Aqui é a sindicância como processo principal, que não tem PAD depois, porque dela já resultará sanção. Naturalmente, nesta sindicância como processo autônomo, como processo principal, nós teremos contraditório e ampla defesa. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, com isso, eu vou encerrar este nosso encontro. Na nossa próxima aula, a gente dá continuidade ao nosso estudo. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.